Bem-vindos a mais um momento de reflexão na nossa casa espírita. Estamos temporariamente isolados, mas não distanciados afetivamente de você. Então, seja bem-vindo, que bom que você está aqui conosco. É com muita alegria que nós estamos dando continuidade às nossas atividades do nosso grupo. E antes de darmos início à leitura da página inicial, nós vamos passar uns recadinhos para você, tá bom? Então, a gente tem para avisar que a nossa campanha do quilo continua ativa. Todas as famílias estão sendo assistidas, estão recebendo aquela cesta básica. E é importantíssimo a sua contribuição. Nós estamos disponibilizando às quartas-feiras, lá na nossa sede, na rua Antônio Gonçalves Jardim, 313, Boa Perna, do horário de 15 às 17 horas, um espaço e uma pessoa para receber a sua contribuição. Você não se preocupe, porque não há contato físico. As pessoas que lá estão usam máscara e convido você a entregar os mantimentos com máscaras também. E lembrando que a segurança é essencial e todos os mantimentos, eles são higienizados, tá? Antes de passar pela triagem, entrega, todos os mantimentos são higienizados. Um outro recadinho muito importante é a doação financeira à nossa casa. Por quê? A gente está sem como promover aqueles almoços, não é? Nós não estamos com a nossa pechincha, a nossa cantina funcionando. Então, a gente tem aqueles tributos a pagar. Então, é importante a gente ter esses recursos, você que é associado ao GEAC, você que nos acompanha sempre, conhece o nosso esforço, é importante essa contribuição financeira. Eu vou colocar aí, já está rodando aí no rodapé da página, o telefone para você entrar em contato para saber qual é o número da conta, a agência bancária. Então, o nosso telefone é código de área 22 98827 8647. Isso vai ajudar a gente a pagar a conta de luz, a conta de água, o material de limpeza, de higienização, isso tudo. É fundamental termos a sua colaboração nesse sentido. Um outro recadinho também em relação ao reciclado. A gente, infelizmente, não está podendo armazenar todo o material doado, como garrafas PETs, né, latinhas de alumínio, enfim, eletrônicos, porque a quarentena, né? Então, a gente está temporariamente sem essa atividade em funcionamento. Esperamos que isso tudo acabe logo, para que você possa, então, levar, assim, né, o seu material descartável. Você pode guardar na sua casa, em sacos, tudo bem, e quando acabar a situação se normalizar, você deixa lá no nosso grupo. A gente quer falar também que vai estar acontecendo no mês de junho, entre os dias 11 e 14, o 17º Fórum Nacional de Arte Espírita. E será virtual, então não há desculpa para você não estar presente e acompanhar, não é? E vai ser, assim, apresentações, né, muito bem elaborada, trabalhada, por profissionais espíritas. E se você quiser participar com alguma apresentação, você pode gravar o seu vídeo como se estivesse fazendo uma apresentação de fato.
pode ser qualquer linguagem estética de arte, poesia, música, dança. Basta você entrar no site oficial da Abrarte, ler o regulamento, e lá você será informado de todo o procedimento. Bom, na próxima semana, a gente terá aqui falando conosco Eduardo Guimarães, que é da Casa Espírita Aureliano de Niterói. Todos conhecem muito bem o Eduardo Guimarães, e o tema será livre. E agora, nós vamos pedir a você que mentalize a espiritualidade superior, que acerene seu coração, feche os seus olhos e imagine-se de frente com o nosso querido Mestre Jesus. Nesse momento de grande dificuldade no cenário humano, nós, Senhor, aqui nos encontramos com os nossos corações entrelaçados na esperança, no otimismo, na alegria e, sobretudo, na fé. Porque sabemos que o acaso não existe e se toda essa situação se apresenta à nossa frente, é para que a gente adquire o fortalecimento necessário, a compreensão e a visão mais ampla da vida. Por isso nós te rogamos, querido amigo, que nos proteja, nos ampare, nos direcione sempre para a luz e envolva todos os corações que nesse momento passam por grandes aflições. Onde quer que ele se encontre, que a tua luz e toda a energia da família espírita possa alcançá-lo, minimizando assim esses momentos de dores. E em teu nome, querido Mestre Jesus, e sobretudo em nome de Deus, nosso Pai, de amor infinito, nós abrimos a reunião de estudo e de prece na noite de hoje. Que assim seja. E agora nós vamos ouvir, né, o nosso querido amigo, companheiro de todos os momentos espíritas, né, o nosso querido Gabriel, que está aí de Niterói para trazer a sua palavra e, sobretudo, as suas reflexões. Então, seja bem-vindo, Gabriel. A palavra é toda sua. Obrigado, Dê. Já fiquei tranquilo porque Leda já me avisou que a coxinha do Kardec vem pelo iFood. Já estou muito feliz e muito contente. E agora eu vou aproveitar esse momento para agradecer essa oportunidade, dizer primeiramente que essa era uma palestra cujo tema, o objetivo era para ser abordado no mês do Jovem Espírita, né? Mas com a quarentena, a gente, com o isolamento social, a gente não pôde fazer presencialmente, né? Então a gente estava preparando esse tema, que é um tema que angustia todos nós, né? Na verdade, todos nós gostaríamos de entender um pouco mais sobre esse contexto, saber o que o Consolador Prometido nos diz um pouco sobre isso, refletir, saber realmente o nosso papel, né? Porque às vezes a gente fica aflito sobre por onde andar, o que fazer, o que a gente deve, o que a gente não deve. E a ideia da gente trabalhar essa proposta de hoje aqui é iniciar um processo de contribuição, que não necessariamente vai trazer e não tem o objetivo real de trazer a resposta para tudo, né? Mas simplesmente de iniciar um movimento, né? A gente quer iniciar um movimento para fazer essa conversa. Eu estou falando com vocês aqui e eu estou tentando botar a minha tela para dividir com vocês. Espero que todos estejam vendo. Tá dando para ver direitinho? Leda, se quiser, pode me responder por aqui. Todo mundo vendo aí? Tá dando para ver direitinho? Tá, beleza. Agora tá dando para ver. Então, beleza, pessoal. Então, a gente não traz essa pretensão de fechar o tema.
A gente traz, na verdade, uma intenção de começar uma conversa que a gente espera que essa conversa possa se prolongar, possa ser aprofundada em outros momentos. Pois bem, o espírita pode falar sobre política? É uma questão que a gente faz, né? Um questionamento que a gente faz. E o que a gente gostaria é exatamente de estudar essa frase. O espírita pode falar sobre política? E a gente inicia, primeiramente, entendendo o que é o espiritismo. Porque o espírita, ele, na verdade, o espírita é um termo que vem do espiritismo. Lá na introdução do Livro dos Espíritos, na primeira parte, Kardec vai explicar o que é o termo espiritismo, por que ele é um termo novo, por que o termo espírita ou espiritista. Mas, primeiramente, falando sobre espiritismo, o espiritismo é, pois, a doutrina fundada na existência, nas manifestações e nos ensinos dos espíritos. E vai estudar também a sua relação e a sua influência com o mundo material. Nesse contexto, o espiritismo ele é a doutrina codificada por Kardec, que se encontra nessas obras, né, que são as obras fundamentais que a gente chama, que seriam as 5 obras fundamentais, mas também que tem as obras subsidiárias, maneiras da gente entender um pouco mais a amplidão desse conhecimento que vem sendo constantemente renovado, até porque o Kardec falava que o espiritismo caminhará lado a lado com a ciência, ou seja, ele falava que o espiritismo ele sempre ia evoluir, mas ali ele concentrou os fundamentos do que é o espiritismo. E que é também, a gente precisa entender o que é o centro espírita, porque muitas das vezes, quando a gente fala assim, o espírita pode falar de política, a gente confunde o centro espírita com o espírita. Com o espírita, né? Então, o centro espírita é exatamente aquele nosso espaço de construção dos diálogos sobre o espiritismo e de fomentação das vivências espíritas. Então, ali temos os nossos grupos de estudo, temos ali as nossas ações sociais, temos ali as palestras de esclarecimento, dentre tantas outras obras que variam de casa para casa. Mas também temos o espírita. E quem é esse espírita? Esse espírita, na verdade, é a pessoa que é um adepto do espiritismo, que busca seguir os princípios espíritas de fé declarada. E aí, a gente vai entender um pouco mais sobre esse espírita, já que ele aqui como vocês podem ver, ele é o principal termo da nossa pergunta, né? Espírita pode falar sobre política? Então, vamos falar um pouquinho sobre esse espírita. Eu vou usar aqui o meu exemplo. Está ali a minha cara, né? O cabelo crescendo igual uma loucura nessa quarentena, não posso ver um cabeleireiro, botei essa cara aqui para vocês ficarem desesperados. E aí, Gabriel é um menino, né, que nasceu com a sua família aqui em Araruama, na cidade de qualidade de vida, tá aqui uma família inteira aqui, o cimo da cidade, mas depois veio a fazer faculdade em seropédica, né, então virei geólogo estudando em seropédica, criei família aqui em Niterói, onde me casei, tenho uma filhinha linda chamada Helena, e hoje trabalho no Rio. Então eu tenho aí, o Gabriel é um cara que anda por diversos lugares, né, então, significa que eu sou uma pessoa que, além de espírita, eu tenho a minha vivência social com a minha família, eu tenho a minha vivência social com a minha universidade, tenho a vivência social com a minha família aqui de Niterói e também com o meu trabalho, né? Entre tantas coisas que a gente poderia citar. Então, além de ser espírita, o espírita ele não é o espiritismo. Ele é um adepto do espiritismo, mas também é um cidadão, né? Ele participa das ações sociais, ele está envolvido na sociedade, então a gente tem que votar, a gente tem que pagar imposto, a gente se relaciona, dentre tantos fatores. Acontece que esse espírita, no passado, ele era um cara que essas bases da vida do espírita, né? Eu botei aqui, ó, Casa, Araruama, Seropédica, Niterói, Rio de Janeiro, e aqui eu botei, ó, a Comerge, né? Eu não sei se vocês estão vendo o meu mouse, eu vou tentar botar um ponteiro aqui para vocês verem, bonitinho, ó. Aqui, ó, a Comerge, né? Foi a última edição da Comerge que eu fui. Aqui a nossa querida Seda em Araruama, aqui nosso grupo Café da Manhã da Seda de Araruama, e aqui o Grupo Espírita Leôncio de Albuquerque me acolheu aqui em Niterói. Antigamente, essas eram coisas que não conversavam, né? A Comerge já não conversava com Seropédica, que não conversava com Niterói, que não conversava com a Seda, e por aí vai. Só que no meio do caminho uma coisa surgiu,
que são as redes sociais e a internet, que fez com que tudo isso se conectasse. Então, hoje, não existe mais a separação entre a casa espírita, o trabalho, a escola, a universidade, a Comerge, e por aí vai, a minha casa. Por quê? Nós estamos presentes nas redes sociais, seja ela WhatsApp, Facebook, Instagram e por aí vai, que tem um monte que eu nem sei os nomes. Então a gente está conectado. Essas barreiras que existiam, que separavam cada uma dessas coisas, elas não existem mais. E é a partir dessa ótica que a gente precisa entender o momento que é aflitivo falar. O espírita pode falar sobre política, porque a gente não consegue mais destituir a pessoa Gabriel, que vai à casa espírita, da pessoa Gabriel, que pode conversar sobre política, falar nas redes sociais com um colega ou outro, falar sobre um esclarecimento que ele julga importante, conversar sobre o trabalho, conversar sobre a Comerge. Então, o pessoal do trabalho vê a Comerge, que vê também a ACEDA, que vê também a universidade, que vê também a forma da gente pensar politicamente, tudo isso está conectado. Né? Então, você pode pensar aí mesmo na sua casa espírita nesse momento que você conhece basicamente como cada um pensa politicamente, porque essas redes sociais elas romperam essas barreiras que existiam antigamente. Então, essa reflexão se faz necessária por uma série de fatores, dentre esses o mais importante. Beleza? Então, a gente precisa entender também, né, o que é política e o que é política partidária. Existem muitas outras questões para a gente entender nesse leque de significados políticos, mas para o momento da nossa reflexão a gente considera esse mais importante, né? Então existe um significado do que é política e existe um significado do que é política partidária. Bem, o que é política? Ela tem origem na Grécia, né? O significado de política, né? Por uma necessidade que os gregos tiveram com o aparecimento das cidades, do Estado, que era chamado de polis. Né? Eles precisaram agora criar uma organização daquela cidade, organizar os fundamentos para que aquela cidade funcionasse. Então, como é que eles fazem? Eles começam a se debater sobre esses mecanismos que podem fazer com que aquele se tornasse um ambiente mais harmônico. Então, dessa forma, os cidadãos da polis, que eram chamados de políticos, daí o nome políticos, veja que políticos não é uma profissão, envolve todos os cidadãos da polis na construção do bem comum. Então, e Aristóteles chegava nesse tempo ainda, né, ali por perto da criação desse termo, ele vai dizer que, segundo ele, política é o mecanismo que tinha como fim último a felicidade dos homens. Claro, porque os homens começavam, né, os homens e mulheres, os seres humanos, eles começavam naquela sociedade, naquela cidade, se conversarem, pensarem, estruturarem o que seria mais harmônico para todo mundo. Né? Então, existe um mecanismo, a política, ela seria esse mecanismo que permitia construir uma sociedade harmônica. Eu botei aqui um formigueiro, porque o formigueiro é uma sociedade harmônica. Mas o que a gente precisa entender é que existem aqueles que alimentam esse mecanismo, que são as formigas, ou seja, nós, os cidadãos. Os cidadãos da polis, da cidade, eles alimentam um mecanismo que proporciona, sim ou não, que uma sociedade harmônica se construa. Beleza? Então, todos os cidadãos que vivem na cidade, eles constroem esse mecanismo onde vai se estabelecer as relações para uma política saudável ou uma política não saudável, de governança da cidade. Então, em termos mais recentes, vamos entender, esqueça essa figura aqui, vamos entender que a política compreende a arte de guiar ou influenciar o modo de governo pela organização de um partido político, uma influência da opinião pública pela aliciação de eleitores com o fim último da felicidade dos homens. Ou seja, existem muitas formas de entender a política, mas elas giram em torno de guiar e influenciar o modo de governo por todos esses fatores. Partido político, influência pública, aliciação de eleitores para que você possa ser bem votado ou não votado. Né? Então, o que seria essa política? Né? Quem participa dessa política? Então, quando a gente chega ali, está no portão da nossa casa, a gente está ali conversando, rapaz, olha, a gente precisava que o esgoto passasse de uma maneira mais
menos afetada aqui, porque o esgoto vaza para tudo quanto é lado, a gente precisa organizar isso um pouco mais. Eu acho que seria legal que a gente pudesse cobrar um dinheirinho de cada um para a gente juntar esse dinheiro e conseguir comprar o serviço, pagar o serviço de alguém para poder fazer o esgoto aqui para a gente. Então aí surge a ideia dos impostos. Então só essa conversa que a gente teve na frente do portão, isso é política. Esse nosso diálogo para a construção de um bem comum na nossa rua é política. Mas também a conversa que gira em torno para a cidade, para o estado, para o país e para o mundo. Se a gente está conversando sobre a medicina, como que a saúde pública poderia funcionar, se a gente foi bem atendido, se a gente não foi bem atendido, se a UPA de Araruama está funcionando, se ela não está funcionando, tudo isso faz parte da política. Quando a gente está conversando entre nós estamos nos influenciando mutuamente. E os nossos representantes estão guiando o resultado dessa nossa influência. Isso é muito importante entender. Então, quem influencia nos pequenos diálogos também influencia os representantes. Então, todos nós, segundo esse conceito, somos seres políticos. Somos seres políticos também quando a gente diz, por exemplo, está aqui, né, um monte de rapazinho aqui, um monte de bonequinho com a camisa diferente e uma pessoa aqui com uma camisa diferente da deles, dos de fora, né? Aqui com a camisa da Argentina e aqui o rapazinho com a camisa do Brasil. Então, aqui a gente poderia falar que esse rapaz aqui, ele poderia se sentir um pouco afetado, criticado, violentado pela ação desses outros rapazizinhos aqui. E ele fala, olha, eu estou vivenciando um preconceito, alguém precisa fazer alguma coisa para me proteger, porque na cidade todos têm direitos iguais, direitos da segurança, direito de muitos outros fatores que seriam bens essenciais. Então a cidade faz parte também dela conversar sobre o preconceito, conversar sobre as inundações, as cheias que temos na nossa cidade de Araruama. E faz parte também quando a cidade está bonita. Olha, a nossa cidade está bonita, está funcionando. E nesse momento a gente se influencia mutuamente até para falar, olha, o governo está bom ou o governo não está bom. E quem são os agentes dessa realização política? Bem, temos os políticos, né? Aqui falando, a mídia, que tem um papel fundamental de levar a toda a população aquilo que os representantes estão fazendo, estão elaborando, estão conversando. Nós, com o nosso voto, podemos também exercer o nosso papel político, mas também é importante dizer que a nossa conversa de portão, a nossa conversa na praça, a nossa conversa entre amigos na janta de casa, ela é uma ação política, pois não existe momento nenhum em que nós, num simples diálogo, não nos influenciamos mutuamente para pensar num bem comum. Quando a gente pensa sobre cada um desses itens aqui que a gente falou, num diálogo simples, nós estamos construindo um pensamento político. Por isso, Aristóteles disse que o homem é um animal político por excelência, porque só o fato da gente se relacionar, se encontrar, já é uma ação política, né? E a gente vê como que a política em pequena escala afeta a grande escala, e eu trouxe para vocês aqui o exemplo do nosso profeta Gentileza, né? Profeta Gentileza, que andava aqui pelas ruas do Rio, Niterói, São Gonçalo, falando que a gentileza gerava gentileza, dentre tantas coisas que ele falava com a palavra dele, e como que ele influenciou tanta gente. Hoje a gente usa lá, né, aquela expressão, gentileza gera gentileza e tudo mais. E aí? Amar ao teu próximo como a ti mesmo. A maior mensagem do Evangelho sobre essa perspectiva seria uma ação política? Seria uma ação política. Porque Jesus nos inspira a buscar a construção de uma sociedade alimentada pelo amor, alimentada pelo sentimento de justiça, de solidariedade, de afeto, dentre tantas outras coisas que a gente vai falar mais para frente. Mas aqui é só uma reflexão. Então, o que é política partidária? Política partidária já é outra parada. Não é a política que a gente estava falando antes. Um dos meios de se exercitar a política, e porém não é o único, é a política partidária. Ela diz respeito às entidades que se agrupam em pessoas em torno de uma mesma ideia, uma mesma ideologia, e procuram lançar candidatos para tentar elegê-los aos diferentes cargos políticos que existem. Então, a política partidária, é muito importante a gente entender, ela é construída por homens.
Quando nós estamos falando da política dessa influenciação, que a gente pensa no bem comum, a gente está falando sobre essas formas da gente se influenciar, da gente sonhar esse bem comum. Mas a política partidária, ela tem uma característica de ser a política exercida por uma profissão. Ele é o agente público que vai representar o interesse daquela maioria que se influenciou mutuamente a ponto de construir uma ideia. Olha, eu acredito que essas pessoas vão representar mais essa minha forma de entender o mundo, dessa minha forma de enxergar o mundo, de pensar nesse bem comum. E nós, espíritas, temos o alimento que esse bem comum está baseado na lei de amor, está baseado na fraternidade, está baseado em uma série de fatores que a gente vai ver como os próximos passos. Mas basta entender até esse momento que existe uma diferença entre política e política partidária. Então, quando a gente fala em amar ao próximo como a ti mesmo, é política. Quando a gente fala sobre amar ao próximo como a ti mesmo, não é política partidária, pois essa frase não diz quem é o responsável por construir essa sociedade de amor, não diz quem é a pessoa que a gente tem que votar, não diz qual é o cheque que a gente tem que assinar, qual é a lei que a gente deve seguir. Essa política fala sobre um sentimento que deve nos mover nessa construção e que a gente deve ressignificar esse sentimento o tempo todo. Pois bem, então, o Espiritismo, ele fala sobre política? Vamos ver. Peguei aqui uma questão 793, que ela une uma série de fatores para a gente entender bem. Olha só o que diz a questão, a pergunta da questão 793. Por que indícios se pode reconhecer uma sociedade, uma civilização completa? Está lá na Lei de Progresso, na terceira parte do Livro dos Espíritos. E aí, os espíritos respondem, é uma resposta grande, não vou ler a resposta para vocês aqui, mas eu vou ler o comentário de Kardec, que vai dar uma série de tópicos que vai guiar a nossa fala daqui para frente, beleza? Então, cada tópicozinho que eu falar aqui agora é uma fala de Kardec, e a gente vai aprofundar em cada um deles mais para frente, beleza? Então tá, só para a gente entender. Então, olha lá o que Kardec fala. Se pode reconhecer uma civilização completa quando a inteligência se pode desenvolver com maior liberdade, ou seja, liberdade de conhecimento, liberdade de expressão, liberdade de construir a nossa propriedade intelectual, através da educação, através dos nossos diálogos, sem coibição dessa construção pedagógica, beleza? Esse é um ponto muito importante. Onde essa civilização completa, ela é uma sociedade onde exista menor número de desgraçados. Então, uma sociedade, uma civilização completa, cada vez mais que ela se avança, esse estado de civilização completa, o número de desgraçados ele diminui. E a gente vai falar um pouco sobre as ações que ajudam o número de desgraçados a diminuir. Olha outra coisa, onde o fraco se encontre sempre amparo contra o forte. Ou seja, a civilização completa, ela tem um mecanismo, ou seja, a política, lembra? O mecanismo que ajuda a construção, onde o fraco seja amparado contra o forte. Se o forte tentar coibir o fraco, a política da civilização completa, ela age para poder ajudar esse fraco contra o forte. Beleza? A gente vai citar alguns exemplos. Onde a vida do homem, suas crenças e aptidões sejam respeitadas. Liberdade de crença, liberdade de expressão, de opinião. Onde, com menos parcialidade, se exerça a justiça. Ora, se eu, Gabriel, tenho que pagar a minha passagem... Vamos citar um outro exemplo aqui. Se eu, Gabriel, tenho direito à escola... o fulano de tal também tem direito à escola. Se eu tenho direito à saúde, fulano de tal também tem direito à saúde. Então, é exercer uma justiça com maior isonomia, onde menos enraizadas se mostram os preconceitos de casta, de nascimento. Ou seja, uma pessoa ela não vai vivenciar as experiências do sofrimento, do preconceito, pelo simples fato dela ter nascido num lugar diferente, por ela ser de uma casta diferente, que é um termo muito antigo, mas de uma classe social diferente. E um outro ponto também, onde as leis nenhum privilégio consagrem. Não existem leis que consagrem privilégios. É uma característica da cidade completa. Agora é o seguinte, amigos,
A gente vai agora investigar no Livro dos Espíritos, onde existe um pouco de desdobramento desses tópicos, mas eu não vou falar de todos, porque senão a gente não vai conseguir sair daqui hoje, beleza? Eu quero dizer para vocês que tem muitos. Basta ler o Livro dos Espíritos a partir da terceira parte, a terceira e a quarta parte, vocês vão encontrar muitas coisas. Eu diria especialmente a lei de igualdade, a lei de sociedade, a lei de justiça, amor e caridade, a lei de progresso e a primeira parte da quarta parte do Livro dos Espíritos, que são as penas e gozos da vida futura. Na primeira parte, ele vai falar sobre uma série de coisas muito interessantes ali. Beleza? Vou avançar aqui um pouquinho, então vamos para o primeiro ponto. Ele vai falar sobre o materialismo e o preconceito. Questão 799. De que maneira pode o espiritismo contribuir para o progresso? Olha a resposta dos espíritos. Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ela faz que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses. Olha, o meu verdadeiro interesse não vai ser o bem material. O meu verdadeiro interesse como espírito são os valores do espírito. Então, essa sociedade vai construir as suas leis muito mais baseada nos fatores fundamentais do espírito, que são respeitáveis com a lei de amor. O meu exercício da solidariedade, o meu exercício da empatia com o meu próximo. Então, quando a gente faz uma lei, por exemplo, onde uma pessoa tem direito a determinado medicamento, eu estou falando, olha, nós como sociedade estamos abrindo mão de um pouquinho, esse pouquinho que a gente está abrindo mão não é tão mais importante, mas é importante que o nosso próximo tenha aquele medicamento. Então o materialismo ele vai se quebrando um pouco quando a solidariedade começa a se fazer parte ali. E o que Kardec e os espíritos vão dizer que isso continua acontecendo? Deixando a vida futura de estar velada pela dúvida, o homem perceberá melhor que por meio do presente lhe é dado preparar o seu futuro. E como diz o espiritismo, fora da caridade não há salvação. Então a caridade ela precisa permear essa sociedade, precisa permear as nossas leis, as nossas relações sociais. E olha essa frase final. Abolindo os preconceitos de seitas, castas e cores, ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como os irmãos. Olha, é o espiritismo falando sobre preconceito. É o espiritismo falando sobre o posicionamento e a liberdade das seitas religiosas. É o espiritismo falando sobre a essência da solidariedade. Percebam que aí o espiritismo ele está falando sobre política? Ele está falando sobre política. Isso está alimentando um mecanismo que pode nos ajudar a vislumbrar o futuro dessa nossa sociedade construída. Então eu estou dizendo assim, olha, eu gostaria, o Espiritismo está falando assim, olha, o futuro progresso, ele vem com uma sociedade sem preconceitos. Opa, uma sociedade sem preconceitos? Eu, como cidadão, eu posso entender que contribuir para uma sociedade sem preconceitos, isso indica o progresso. Então, o Espiritismo me alimentou isso. Então, o Espiritismo fez uma ação política sobre essa perspectiva em mim. Mas essa ação foi política partidária? O Espiritismo está falando em quem a gente tem que votar? O Espiritismo está falando para a gente sobre que partido eu devo me vincular ou que eu não me devo vincular, que eu devo fazer isso, que eu devo fazer aquilo? Não, o Espiritismo não está falando sobre isso, mas ele está falando sobre política. Escravidão, olha só, a escravidão, inclusive, no Brasil, era lei até 1888. Existia uma lei que autorizava que você tinha o direito de ter como propriedade uma outra pessoa. Alimentá-la do jeito que você quer, maltratá-la do jeito que você quer, até 1888. Olha a pergunta que acontece, e percebam que essa pergunta ela é publicada em 1857, onde o Brasil ainda tinha uma lei que autorizava a escravidão. Então, essa pergunta do Livro dos Espíritos, ela vai direto, ela influencia direto uma sociedade as sociedades que ainda tinham a escravidão. Olha a pergunta. Haverá homens que estejam por natureza destinados a ser propriedade dos outros? Resposta dos Espíritos. É contrária à lei de Deus. Toda sujeição absoluta de um homem a outro homem é contrária à lei de Deus. A escravidão é um abuso da força, desaparece com o progresso, como gradativamente desaparecerão todos os abusos.
Kardec reforça no comentário, é contrária à lei humana que consagra a escravidão. Então perceba que a escravidão que acontecia ainda aqui no Brasil, ela era contrária à lei de Deus, ela é contrária à lei natural. E ela tem uma relação com homens com pouco grau evolutivo, com homens ainda muito relacionados, com uma sociedade muito relacionada com a animalidade. Então, à medida que a gente evolui, essas leis vão se transformando. Percebam que eles falaram aqui, ó, desaparece tipos de leis como essa com o progresso, como gradativamente desaparecerão todos os abusos. Então, as leis elas vão se modificando. A gente precisa estar atento ao estudo e ao conhecimento dessas leis para a gente perceber se elas estão avançando ou se elas estão retrocedendo. Então, a gente precisa estar em sintonia sobre o que é a moral, o que é o estudo da lei do amor e como que essas leis estão andando em sintonia ou não estão andando em sintonia. Graças a Deus, a gente acabou com a escravidão, né? De 1888, a escravidão não era mais uma lei autorizada, porém, nós ainda precisamos, no Brasil, de leis que assegurem que pessoas não vivam em trabalhos análogos à escravidão, porque ainda precisamos de leis como essa, porque existe ainda muito trabalho análogo à escravidão. Então, o Espiritismo nos influencia para ficar atento sobre essas leis, para que a gente possa alimentar que elas continuem sendo elaboradas, para que a gente não tenha coisas como essas que são atrasos sociais. O Espiritismo está falando de política? Está, inclusive influenciou diretamente, poderia ter influenciado ou influenciou diretamente a elaboração, uma desconstrução de uma lei. Então ele fala, mas ele está falando qual partido fará isso? Qual a pessoa responsável? Quem tem que fazer, quem tem que deixar de fazer? Quem que a gente tem que apontar o dedo e falar que é a pessoa que vai salvar a gente? Não, não está falando. Desigualdade social, olha essa questão. Há pessoas que, por culpa sua, caem na privação e na miséria. Ele está afirmando, ó, tem pessoas que caem, por culpa sua, na privação e na miséria. Aí ele pergunta, nenhuma responsabilidade caberá disso à sociedade? Olha a resposta dos espíritos. Eles estão avaliando o mecanismo de uma sociedade, perguntando se esse mecanismo ele tem responsabilidade ou não de ter pessoas que caem na privação e na miséria. Cabe, certamente. É culpa da sociedade. É uma responsabilidade da sociedade. Já dissemos que a sociedade é muitas vezes a principal culpada de semelhantes coisas. Olha só, ademais, não tem ela que velar pela educação moral dos seus membros? Olha só, nos incentivando, além de tudo, além de ter responsabilidade sobre essas pessoas que estão nas ruas, sobre a educação moral de todos os membros da sociedade, colocando a educação como um bem fundamental. E ele vai dizer, a miúde é a má educação que lhes falseia o critério, ao invés de sufocar-lhes as tendências perniciosas. Ou seja, a falta de educação faz com que, às vezes, a gente pense que isso não é responsabilidade nossa. E a gente acaba delegando isso, essa responsabilidade para outrem. Mas, na verdade, essa é uma responsabilidade da nossa sociedade. E tendo esse conhecimento moral que o Espiritismo nos ajuda a abrir na nossa mente, nós podemos refletir sobre isso e perceber se as leis que estão sendo propostas, se os candidatos que estão participando do exercício político atual, eles estão em sintonia ou não estão em sintonia com isso. É uma forma que o Espiritismo nos dá uma chave para a compreensão política. Olha só, então o Espiritismo está falando de política? Está falando de política. Ele está falando sobre a política partidária? Não está falando sobre a política partidária. Ele não está falando quem você tem que votar, quem você tem que deixar de votar. Ele está falando que uma sociedade mais avançada não tem privação de pessoas que caem na privação e na miséria. Uma sociedade avançada entende que é a responsabilidade dela tomar conta dessas pessoas. Outro ponto, qual deve-se pensar o que deve se pensar da esmola? O homem condenado, respondem os espíritos, a partir da esmola se degrada física e moralmente e embrutece-se. Uma sociedade que se baseia na lei de Deus e na justiça deve prover a vida do fraco, sem que haja para ele humilhação. Agora, olha isso. Deve assegurar
a existência dos que não podem trabalhar, sem lhes deixar a vida à mercê do acaso e da boa vontade de alguns. Olha só! Sem lhes deixar à mercê do acaso e da boa vontade de alguns. O que os Espíritos estão nos dizendo? A sociedade que nós fazemos parte, nós somos seres integrantes, nós influenciamos essa política, nós fazemos parte dessa política, devemos assegurar a existência dos que não podem trabalhar, devemos assegurar, sem lhes deixar a vida à mercê do acaso, ou seja, soltos, e da boa vontade de alguns. Ou seja, o nosso trabalho da assistência social nas casas espíritas, ele é fundamental e não pode deixar de acontecer, porque a sociedade ainda não alcançou que tem que fazer um papel mais importante para essas pessoas. Mas percebam que os espíritos estão dizendo que a gente não pode deixar essas pessoas à mercê da boa vontade de algumas pessoas caritativas. Essa ação caritativa ela precisa acontecer, mas essas pessoas não podem viver à mercê disso. Por isso que muitos trabalhos sociais que acontecem de distribuição de comida nas ruas têm uma intenção de inserir essas pessoas também na sociedade. Tem muitas casas aqui espíritas em Niterói que fazem esse trabalho com as pessoas nas ruas, recebem inclusive essas pessoas nas suas casas espíritas, ajuda a achar documentação, ajuda que essas pessoas sejam reinseridas na sociedade, pedindo para que o Estado possa contribuir para a proteção dessas pessoas. O Estado tem o seu direito de responder, essas pessoas têm o direito de responder também por sua vez, e assim a gente construi uma sociedade mais harmônica. Olha a resposta da questão 930, dos espíritos. Kardec faz uma pergunta extensa, e lá diz Kardec, e os espíritos, desculpa, numa sociedade organizada segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. Ninguém deve morrer de fome numa sociedade organizada segundo a lei do Cristo. Então, olha só, em resumo, o que os Espíritos estão nos dizendo? Uma sociedade organizada que se inspira no bem, no amor, deve prover a vida do fraco, assegurar a existência dos que não podem trabalhar e que ninguém deve morrer de fome, se nos baseamos nas leis de Deus. Então, o Espiritismo não está falando de política? Está falando de política social, de uma maneira muito eficiente, muito direta, para que fique claro para a gente que nós temos uma base de alimento moral espírita para que possamos utilizar como um filtro das nossas avaliações sociais. Se a gente está conversando com alguém, saber se está em sintonia com aquilo ou se não está, se essa proposta que fulano de tal está levando, será que isso tem a ver com uma política que vai fazer com que diminua as pessoas que estão morrendo de fome, se está tentando prover as pessoas que não podem trabalhar de uma seguridade. Mas o Espiritismo não está falando sobre política partidária, de maneira nenhuma. E aí a gente vai entender uma fala de Kardec muito preocupada, que ele coloca na Revista Espírita, que ele vai dizer assim, olha, afastai cuidadosamente de vossas reuniões tudo quanto disser respeito à política e às questões irritantes. Nesses casos, a discussão não levarão a nada e apenas suscitarão embaraços, enquanto ninguém questionará a moral, quando ela for boa. Procurai no Espiritismo aquilo que vos pode melhorar. Eis o essencial. Quando os homens forem melhores, as reformas sociais verdadeiramente úteis serão uma consequência natural. Então a gente percebe que Kardec ele está falando sobre aquela política que causa intrigas, sobre aquela política que causa discussões entre os trabalhadores que afastam a paz de dentro da casa espírita. Então, a casa espírita é um ambiente que a gente tem que tomar um cuidado muito grande de entrar nesses assuntos. O Espiritismo fala sobre política, mas a gente percebe que a política que Kardec está falando aqui é muito mais aquela política partidária que causa essas distinções e também aquela política que às vezes entra em determinados termos que criam desarmonias dentro da casa espírita sem necessidade de ser aquele espaço. Porque a casa espírita ela pode ser um espaço voltado para estudar o espiritismo, as questões políticas que o espiritismo fala, sem que a gente entre ali em discussões e desacordos, porque a gente pode construir isso em outros espaços, porque a casa espírita tem muito mais outros objetivos.
ali temos reuniões mediúnicas, ali temos assistência às crianças, ali temos assistência às pessoas que precisam de um amparo material, ali temos grupos de estudos específicos podem falar sobre isso harmoniosamente, mas nós precisamos entender e ter a maturidade. Se esses são assuntos espinhosos que dentro dos nossos ambientes está causando mais dissensões do que construções, a gente precisa afastar isso das nossas casas espíritas. Porém, o espírita não é a casa espírita. O espírita, ele também é um composto dessa engrenagem e vai alimentar essa engrenagem que vai construir uma relação social melhor, uma sociedade mais harmônica. E o espírita e a política? Ele deve fazer parte dessa construção da sociedade? Olha a questão 831. Para respeitar a liberdade de consciência, dever-se-á deixar que propaguem doutrinas perniciosas, ou poder-se-á, sem atentar contra aquela liberdade, procurar trazer ao caminho da verdade os que se transviaram obedecendo os falsos princípios? Certamente que podeis e até deveis interferir, no caso ele está falando sobre essas doutrinas perniciosas e sobre os transviados que estão alimentados por esse falso princípio. Esses falsos, mas entenda, olha só que ressalva importante, a exemplo de Jesus, servindo-vos da brandura e da persuasão e não da força. Então, o mecanismo da gente participar dessa construção que diz sobre aquilo que não é bom, sobre aquilo que é pernicioso, é através do amor, é através da concórdia, é através de uma construção política harmoniosa. Então, quando, por exemplo, eu vou falar isso mais à frente, mas eu já vou me adiantar aqui. Quando eu, por exemplo, eu utilizo de uma lei para dizer que essa outra proposta de lei é uma ação perniciosa, eu estou agindo com brandura, persuasão e não com a força. Porque eu estou utilizando dos mecanismos da sociedade. Os mecanismos da sociedade, como a gente viu, são uma evolução passo a passo com a moral humana. Toda vez que a sociedade ela evolui moralmente, ela tem a capacidade de construir leis mais harmônicas. Então, quando a gente consegue praticar a vivência de uma lei, nós estamos exercendo o poder de amor que a nossa sociedade já alcançou frente à lei imortal. Quando uma sociedade faz uma lei, ela está buscando usar daquela lei para se aproximar mais da lei divina, da lei natural. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Então, o Espiritismo está falando sobre política, mas não está falando sobre política partidária. Olha só a pergunta no capítulo 10, item 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. Haverá casos em que convenha se desvende o mal de outra pessoa? É muito delicada essa questão, e para resolvê-la necessário se torna apelar para a caridade bem compreendida, o amor. Se as imperfeições de uma pessoa só a ela prejudicam, nenhuma utilidade haverá nunca em divulgá-lo. Boca miúda. Se, porém, podem acarretar a prejuízo de terceiros, deve-se atender de preferência ao interesse de maior número. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode constituir um dever, pois mais vale caia um homem do que vierem muitos a serem suas vítimas. Em tal caso, deve-se pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. Então, foi o que aconteceu, por exemplo, com o regime nazista, né? Se nós, como sociedade mundial organizada, não tivéssemos parado ali, muito mais teriam morrido. Foram 6 milhões de judeus mortos pelo regime nazista, né? Então, assim, é um número muito grande. Então, quando essas doutrinas perniciosas, elas acontecem, a gente precisa utilizar do critério do bom senso para analisá-las, entender se elas estão junto ou contra a lei de amor, e aí a gente pode desmascará-la, sempre pesando o critério que os espíritos nos disseram que é uma caridade bem compreendida. E olha só, como a gente não deve participar disso? Se os espíritos nos dizem, na questão 932, quando Kardec pergunta, por que no mundo tão a miúde a influência dos maus sobrepuja dos bons? Porque por fraqueza dos bons.
Os maus são intrigantes e audaciosos, os bons são tímidos. Quando estes quiserem, eles preponderarão. A exemplo de Martin Luther King, ele falava, o que me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. Martin Luther King, lá nos Estados Unidos, onde haviam leis que não permitiam que brancos e negros se misturassem. O negro ele tinha que usar um banheiro fora da casa das pessoas, fora dos estabelecimentos. Eles não podiam frequentar as mesmas escolas, eles não podiam frequentar os mesmos bares. Existia uma partição entre brancos e negros. E Martin Luther King, um pastor evangélico, vai fazer as grandes caminhadas de transformação da sociedade americana e conseguir que essas leis de apartheid elas acabassem. Então, foi um homem que utilizou do seu conhecimento político-religioso para poder participar da construção daquela sociedade para o bem comum. E percebam, ele se inspirou muito em Mahatma Gandhi, usando da não violência. Então, quando você perceber alguma coisa que você queira participar da construção política, não é através de formas violentas, não é através de mensagens violentas, não é através de mensagens, às vezes, faltando com a verdade. A gente precisa estar caminhando lado a lado com a verdade, como diz Kardec, e lado a lado com a caridade, com o amor. Eu botei com a imagem do Goku e do Piccolo, nem todo mundo vai entender, mas para dizer o seguinte, nós não podemos mais nos portar como espectadores de um mundo de heróis, que é o Goku aqui do lado direito e o Piccolo do lado esquerdo. Porque o que acontece? Quando a gente está estudando lá e vendo só como espectadores de um mundo de herói e de heróis, de anti-heróis que vão construir um mundo melhor, a gente fica ali, esse é o meu herói, estou torcendo para esse, e aquele é o meu anti-herói, eu tenho que torcer para que ele perca. Quando o meu herói às vezes me frustra, eu simplesmente mudo de herói, e mudo às vezes do meu anti-herói, e eu passo a vivenciar uma vida como um espectador. Quando, na verdade, como nos diz Augusto Boal, nós temos que nos tornar espectadores, observadores e atuantes. Não podemos mais ser seres passivos que olham. Nós precisamos contribuir com uma construção revolucionária no amor, porque o amor é ainda aquilo que falta à nossa sociedade tentar. A gente tentou construir sociedade com base na violência, com base na mentira, com base em muitos outros fatores, mas e o amor? Que sociedade que já tentou construir algo com amor, insistindo até o fim? Os bons precisam insistir no amor até o fim. Essa é a nossa mensagem do nosso Mestre Jesus. E como participar? Primeiro, ter a consciência. O que deve alimentar o nosso coração é o amor. Perceba que no momento que você está fazendo a sua ação de cidadão fora da casa espírita, política, ou dentro da casa espírita, nos diálogos que concernem aquelas tocadas pelo Espiritismo, pelo Livro dos Espíritos, isso deve estar imbuído de amor, imbuído de harmonia, imbuído de um sentimento de paz. Ela não deve estar imbuído num sentimento que quer construir a discórdia, que quer provar que o outro está errado a qualquer custo, que quer criar um conhecimento para massacrar o outro. Às vezes a gente vai nos livros simplesmente para dizer que o outro está errado, quando a mensagem de Jesus é acolher a todos. E olha só, aquilo que eu falei, as nossas leis, elas são já o nosso exercício que a gente consegue fazer da lei divina. Porque quanto mais a gente avança como espíritos, como sociedade, a gente consegue fazer leis melhores. A nossa Constituição é dita como uma das melhores constituições do mundo. Quando a gente vota, a gente está vivenciando um exercício da lei de amor também. Quando a gente usa de um processo, por exemplo, para contestar, por exemplo, um salário que a gente recebeu com um valor injusto, quando a gente, por exemplo, foi demitido por injusta causa, e nós temos leis que nos protegem. Olha como isso é um exercício de amor, que nos permite nos relacionar com mais harmonia na sociedade. Quando a gente, por exemplo, com a Lei Maria da Penha, que também foi um avanço, quando a gente denuncia um ato de violência de um homem contra a mulher, a gente, na verdade, está fazendo uma ação de amor, do amor possível que aquele homem aceita receber naquele momento. Muitas vezes, esse amor é isolar esse homem do convívio dessa mulher e muitas vezes prendê-lo. E essa mulher, ela precisa também do amor na sua capacidade de regeneração. Então, essas leis que vêm, elas vêm para bem.
E é impossível que é necessário que a gente também tenha um olhar entendendo que essas leis, elas não estão cristalizadas. Essas leis precisam avançar, como é o caso nas questões que dizem respeito ao aquecimento global. Isso eu falo com um pouco de propriedade, sou geólogo, trabalho envolvendo gases que podem passar pela atmosfera, produtos que saíram de dentro da Terra, e entendo um pouquinho dessa causa e sei que as nossas leis, em termos de aquecimento global, elas precisam avançar. Proteção dos nossos rios, proteção da nossa Lagoa de Araruama, entre tantas leis que podem avançar. E nós podemos influenciar para que isso aconteça, como cidadãos que somos, e pelo alimento que o Espiritismo nos dá, que nós somos agentes construtores dessa sociedade, que ela não vai se construir sozinha, né? Os homens vão transformar a sociedade a partir do momento que eles transformarem a si, mas a gente não pode transformar a si parado, sentado dentro da nossa casa como espectador, esperando que lá fora o mundo se transforme. Se a gente julga que o amor entrou dentro de nós, nós precisamos ser agentes que vão ao mundo para poder, com o amor, agir nele também, influenciar nele. E a gente também tem que tomar um cuidado muito grande para não retroceder as nossas leis. Desde 1934, por exemplo, as mulheres passaram a ter direito a voto. A gente não pode, por exemplo, impedir as mulheres novamente de votar. Precisamos ficar atentos a isso. A gente pode conversar sobre isso. O Espiritismo nos diz, eu não botei aqui todos esses pontos, mas tem uma questão que diz só sobre a justiça, da equidade da justiça dos homens em relação às mulheres que a gente deve buscar. A gente também não pode voltar para um tempo de escravidão, a gente não pode voltar também a um tempo onde a gente perca direitos fundamentais, como de ir e vir, como de liberdade de expressão, entre outros tantos. Então a gente precisa de uma revolução do amor. Essa polarização que a gente vive hoje se intensifica porque uma parte quer eliminar a outra. Elas querem ter um conhecimento muito grande para acabar com a outra, ou muitas vezes acham que a gente vai conseguir construir um mundo só com uma parte de pessoas, mas não existe essa possibilidade. A democracia ela é exatamente uma dessas engrenagens que a política gerou, que permite uma construção, mas uma construção coletiva. Essa não deve ser o espírita que se inspira em Cristo para uma construção do bem comum. Ele não deve se polarizar. O espírito é aquele que fala sobre o pecado, mas ele acolhe o pecador. Então, às vezes, a gente vê, por exemplo, uma pessoa que dentro de si tem um racismo. Eu tenho parte de racismo dentro de mim e eu preciso fazer um tempo todo um trabalho de reconstrução para que isso diminua dentro de mim. Mas se eu estiver encontrando alguém que no lugar de me acolher está me condenando e falando que eu deveria ser perfeito e esse sentimento não deveria estar dentro de mim, o que eu faço? Quem vai acolher Gabriel, que ainda tem um pouco de racismo dentro de si? Quem vai acolher o Gabriel, que ainda tem um pouco de injustiça dentro de si? A gente precisa entender que quando, por exemplo, eu reconheço o meu racismo, o Gabriel injusto que mora dentro de mim, o Gabriel desequilibrado que mora dentro de mim, eu não preciso de uma pessoa que diga, olha só, eu te avisei que você era assim, você é uma pessoa ruim, você é uma pessoa... Eu preciso de alguém que me acolha. E para construir um diálogo que permita eu me educar e me tornar uma pessoa nova, um ser novo, que tenha menos esse meu atraso social, porque a gente tem 300 anos de escravidão, gente. Não é possível que a gente não traga isso dentro de nós. Então a gente precisa olhar para dentro da gente e reconhecer o nosso racismo. Emmanuel fala isso num capítulo do Pão Nosso chamado Pecado e Pecador, é lindo. Gandhi fala, odeie o pecado e ame o pecador. E tem uma passagem linda de Kardec na Revista Espírita, que infelizmente não vai dar tempo de eu falar, mas eu queria falar sobre uma outra coisa antes da gente encerrar. Estou chegando no meu momento para encerrar. Uma forma da gente participar, uma ajuda espírita que a gente tem, é o controle universal dos instintos dos espíritos. Kardec fez isso, galera, para o invisível. Ele conseguia saber se uma informação que estava rodando, né, a gente hoje tem tantas informações rodando, era verdade ou mentira, vinda do invisível. Olha só o que ele fazia. Ele comparava a mensagem de vários médiums, de vários espíritos, a partir de diversos médiuns diferentes que não se conheciam, e ele via se existia uma unidade na fala. Se houvesse uma unidade na fala, ele, opa, tá valendo. E uma outra coisa que ele avaliava, se esses espíritos eram espíritos bons, se eles eram espíritos elevados. Quando eram espíritos elevados e que estavam falando em unidade,
ele acolhia aquela informação e publicava no nosso Livro dos Espíritos, nas outras obras. Porém, quando existia uma distoância, uma dissonância, uma dispersão, e um espírito falava uma coisa, outro espírito falava outra, ele fala, opa, tem espírito embusteiro no meio do caminho, tem espírito que está influenciando essa comunicação de uma maneira errada, tem espírito que está tentando colocar ideia ruim nessa construção que deve ser uma construção de amor. E isso a gente pode fazer, meus amigos. A gente hoje não faz isso com o invisível. A gente tem elementos que hoje a gente pode acessar várias redes. Então, quando a gente recebe uma informação, a gente deve comparar essa informação com diversas fontes diferentes. A gente, antes mesmo de pensar em replicar essa mensagem, porque às vezes hoje tem muitos colegas espíritas que estão replicando mensagens falsas. E aí você vai lá, com muito carinho, muito amor, essa é a nossa ação cidadã política, você chega e fala assim, amigo, essa mensagem aqui está em equívoco. Aí você mostra as fontes que mostram que aquilo está em equívoco. A pessoa fala, às vezes, um obrigado, não deleta a mensagem, ou essa pessoa, às vezes, nem te dá bola, ou às vezes te responde de uma maneira que não está de acordo com a harmonia. Nesse momento, o que a gente deve fazer? A gente deve respeitar e a gente deve buscar conversar com aqueles que querem realmente dialogar e tentar construir a sociedade na base do amor. Mas a gente deve, sim, esclarecer. E quando nós formos o controlador, aquela pessoa que vai analisar as informações, que a gente utilize das metodologias de Kardec para combater as fake news. Por quê? É amor ser ético, é amor ter bom senso, é amor, que eu não estou conseguindo ler o que está aqui atrás, mas vocês devem estar lendo aí, ter bom senso, ética, e é amor a gente também fazer o nosso exercício cidadão. Beleza? Kardec fala aqui, só para finalizar, se entre vós há dissidências, causas de antagonismo, se os grupos que devem todos marchar para um objetivo comum, estiverem divididos, eu lamento. E sem me preocupar com a causa, sem examinar quem cometeu os primeiros erros, eu me coloco sem hesitar do lado daquele que tiver mais caridade, isto é, mais abnegação e verdadeira humildade, pois aquele quem falta a caridade está sempre errado, assim, assistido embora por qualquer espécie de razão, pois Deus maldiz quem diz ao seu irmão raca. O que Kardec está falando é que o amor, a caridade de uns para com os outros nos nossos relacionamentos, ele é um crivo de uma verdade muito mais próxima da construção divina que a gente gostaria de fazer, do que necessariamente de ser aquela verdade que está expressa nas palavras dessa pessoa. Então, o que a gente precisa ter atenção? Sobre a nossa forma de exercer o nosso papel nos relacionamentos para a construção política. Porque aquele que está animado do amor e da caridade, ele vai conseguir ter humildade para mudar de ideia, ele vai ter humildade para poder compreender também o posicionamento do outro, ele vai ter a humildade também de ouvir, ele vai ter a humildade de fazer uma construção harmônica. E a gente, em Araruama, teve esse papel. Nós, como movimento espírita, organizados, realizamos há 6 anos o Acenda Cultura e Arte, que é uma ação amável de interferência na sociedade para a construção do bem comum. Ali tem pessoas de diversas matrizes, diversos pensamentos, e ali a gente consegue se unir com harmonia, estudando o espiritismo, sabendo o que é melhor a gente contribuir para a construção daquela sociedade. Então, nós conseguimos fazer isso se a gente conseguir exercitar isso no caminho do bem, se a gente conseguir exercitar isso com bom senso, indo sempre, gente, tendo consciência que nós somos agentes dessa transformação. E lembrando sempre, a nossa sociedade, galera, já tentou construir impérios com base na violência e tentar falar que estava construindo a paz. A gente já tentou construir isso com base na diplomacia fria, sem tipo de sentimento. Nós precisamos colocar nas nossas ciências, nos nossos pensamentos, nas nossas relações construtivas do mecanismo político, o sentimento mais revolucionário que ainda não foi testado, e é o amor. Pois diz a música, se você quiser mudar o mundo, só depende de você. Deixar fluir o que vem lá do fundo do coração.
no seu coração. É hora de mudar, de encontrar a direção, de tentar abrir as portas do seu coração, de tentar mudar o mundo através do amor, demonstrar que a juventude, todos nós, temos nosso valor. Muito obrigado, gente. Nós que agradecemos, Gabriel, pela maravilhosa explanação, uma fala muito construtiva e elucidativa. Estamos no final, nesses momentos tão agradáveis, que a gente possa, nessa noite, estarmos abraçados com o Mestre Jesus e estarmos também disponíveis para poder auxiliar e sermos um agente pacificador e construtor também dessa sociedade nova. Então, só lembrando que nossa próxima palestra em casa será sexta-feira que vem, às 20 horas, e será com o companheiro Eduardo Guimarães, da Casa Aureliano de Niterói. Imperdível. Agende-se, porque vai ser um momento único. E estamos agora finalizando com a nossa prece. Eu gostaria, se possível, se Gabriel pode fazer para nós, né? Se não puder, tudo bem, a gente faz, não há problema nenhum. Mas eu gostaria muito que Gabriel encerrasse, né, com a sua prece, a sua oração de gratidão. Vamos acompanhá-lo. É isso aí, meus amigos. Imagino que nesse momento vocês estejam na casa de vocês, alguns escutando de alguma maneira, outros escutando de outras. Mas eu ia pedir para vocês se concentrarem um pouquinho nessa hora, para a gente usar o potencial do nosso coração para se sintonizar com o Pai Criador de toda bondade, com o Pai Criador de todos nós, que nos dá carinho, que nos dá atenção e que diz a nós, filhos, se um novo tempo chegou, eu preciso de vocês para ser ferramenta desse amor. Porque onde mais eu iria encontrar? A propósito, acreditais que estaremos aí novamente com as nossas próprias mãos iremos fazer? Meus irmãos, filhos, são vocês que vão alimentar a transformação e a construção desse novo mundo, diz Deus nosso Pai. Essa construção será feita a partir do alimento, do pão da vida que Jesus colocou nas nossas mesas, do seu sangue de vida que nos alimenta e dá vitalidade. É disso, gente. Seremos nós. E o nosso Pai conta com a gente, com carinho e abnegação. O Senhor, Pai, nos diz: vai, filho, use o amor e floresça pelo mundo afora. Ampare os vossos irmãos, acolhei aqueles que têm mais dificuldade e não sejais vocês aqueles que alimentam a dissidência, o ódio, o rancor. Que sejais vocês sim aqueles que alimentam o perdão, a ressignificação, o cumprimento do dever digno, a disciplina nas nossas verdadeiras obrigações com a nossa sociedade, com a nossa família, conosco mesmo. Senhor, Deus de infinita bondade,
que o Senhor nos ajude a fazer frutificar o nosso coração. Porque se esse tempo é chegado, Senhor, que frutos a gente espera? De onde eles partirão? A gente precisa do seu adubo, Senhor. Faça chover. Faça chover a água que vai regar esse solo seco do nosso coração. E essa água do Evangelho que alimentou a mulher samaritana possa alimentar também as nossas vidas, ressignificando cada parte, cada coisinha que a gente fizer. Louvado seja o seu nome, Senhor. E que o Senhor nos alimente. E nesse tempo que passamos de dificuldade, que o Senhor possa ser a mão amiga que nos instrua nos nossos momentos de recolhimento no nosso lar. Que instrua os nossos governantes a poder nos direcionar a um caminho onde o penar possa não ser tão grande. Sabemos que a dor ela chega e é um momento da provação coletiva do mundo, mas que o Senhor possa influenciar para que ela possa ser mais branda, Senhor. Rogamos o seu amparo genuíno por todas as nações, por todas as cidades, por todos os estados. Louvado seja o seu nome, que nos entregou o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo e o lenitivo da fé para que a gente não perecesse nessa hora, para que a gente pudesse seguir. Adiante, adiante, irmãos. Adiante, que Deus vai com a gente. Que assim seja. Obrigada, Gabriel. Fica com Deus. E a todos vocês que estiveram nos acompanhando, nossa gratidão e um bom fim de semana. Muita paz.